veemente, intenso e verdadeiro. O pronunciamento de um piloto de caça da Força Aérea Brasileira, o tenente-coronel aviador Kaufmann, de forma extremamente lúcida, coloca seu ponto de vista contra o governo de Lula, contra os comandantes militares, contra o Congresso Nacional e contra as elites brasileiras. Assista agora esse pronunciamento corajoso deste oficial que tem sangue brasileiro em suas veias. Mon devoir est de parler. Je ne vais pas être complice. Mes nuits seront hantées par le spectre de l'innocent qui expire là-bas, dans la pluie affreuse de torture, un crime qu'il n'a pas commis. Meu dever é de falar. Não quero ser cúmplice. Minhas noites seriam atormentadas pelo espectro do inocente que paga na mais horrível das torturas por um crime que não cometeu. Nessa véspera de julgamento de colegas de farda e nesse momento em que há tanta gente presa injustamente, jornalistas exilados, congressistas presos, militares presos sem o rito legal necessário, eu tenho a impressão que esse texto cabe bem. Esse foi o primeiro parágrafo do artigo que Émile Zola, o famoso escritor, fez no caso Dreyfus, na França, quando um oficial do exército francês foi julgado e condenado injustamente. É o artigo mais lido na história da França até hoje. Eu acuso o governo por ter se desviado de sua missão constitucional de servir à nação e ao povo. Eu o acuso por ter transformado a política em palco de interesses privados e instrumento de poder faccioso. Eu o acuso o governo por vilipendiar a soberania popular, instrumentalizar as instituições contra a sociedade e reduzir o Estado a uma máquina de perseguições e tráfico de influência. Eu o acuso por tentar impor pela força, mediante censura e repressão, um regime de inspiração comunista a um país cuja sociedade é conservadora, religiosa e defensora do livre mercado. Eu o acuso por alinhar o Brasil no cenário internacional a ditaduras e organizações terroristas, traindo a tradição de nossa política externa de defesa da liberdade. Eu o acuso por antagonizar-se com um aliado de primeira hora e maior democracia do Ocidente, dos Estados Unidos da América, ao lado do qual nossos soldados derramaram sangue na Segunda Grande Guerra. Eu o acuso ainda por retirar o Brasil do grupo de nações que repudiam o Holocausto judeu, manchando a memória dos mártires da barbárie e negando o valor universal da dignidade humana. Eu o acuso, enfim, por ter lançado o Brasil à divisão, à miséria moral e ao desprezo de si mesmo. Eu acuso o Congresso Nacional por sua covardia diante dos abusos, por sua omissão diante da tirania e por sua cumplicidade silenciosa com a corrosão do pacto constitucional. Eu o acuso por ter se transformado em mercado de interesses, em balcão de trocas, em vitrine de vaidades. Eu acuso seus parlamentares por renunciarem à virtude republicana, por se curvarem ao cálculo de ocasião, quando deveriam ser guardiões da soberania e ser a voz legítima do povo. Eu acuso o Supremo Tribunal Federal por ter traído sua vocação de guardião da lei. Eu o acuso por ter substituído a Constituição por interpretações de conveniência, usando a toga como escudo para a arbitrariedade. Eu o acuso por desprezar a letra da lei em favor da vontade pessoal, por transformar a justiça em espetáculo e a jurisprudência em instrumento de poder. Eu o acuso por ter destruído a confiança do povo na imparcialidade da justiça, reduzindo o direito ao capricho de 11 indivíduos. Eu o acuso pela ruptura da imparcialidade que constitui a essência de todo juiz, por condenar cidadãos honestos enquanto absolve e liberta corruptos confessos e por julgar processos de escritórios de seus próprios familiares, despindo-se vergonhosamente da ética e do princípio da suspeição. Eu os acuso, finalmente,
por vilipendiar a confiança sincera de uma população que enfrenta privações e dificuldades ao se lançar sem pudor a obscenos, promíscuos e caríssimos convescotes internacionais patrocinados por empresas que possuem interesses diretos em casos submetidos ao crivo daquela corte. Eu acuso os comandantes militares por terem confundido disciplina com servilismo, obediência com submissão e honra com silêncio. Eu os acuso e ao Ministério da Defesa por aceitarem o deliberado sucateamento das Forças Armadas e a degradação da capacidade da defesa nacional. Eu acuso o comandante do Exército pela perfídia de 9 de janeiro, quando velhas, mulheres e crianças foram enganados sob a promessa de liberdade e entregues a prisões indignas. Eu o acuso porque, mesmo reconhecendo o erro, preferiu proteger o espírito de corpo em vez da dignidade do povo, manchando indelevelmente a honra do Exército de Caxias e de Osório. Eu o acuso por permitir que seus subordinados fossem acusados de crimes inexistentes, que tivessem seus direitos aviltados por um falso juiz, e por permitir que um honrado oficial e sua família fossem torturados psicologicamente até a delação infame. Eu o acuso por permitir que a farda fosse renegada num processo formal de justiça. Eu acuso o comandante da Marinha pela falta de lucidez e pela subserviência vergonhosa ao afirmar que um bêbado delirante, capaz de colocar a nação contra a maior potência militar do planeta, possui admirável visão estratégica. Eu o acuso por ter envergonhado a tradição gloriosa da Marinha de Tamandaré e Alexandrino de Alencar, reduzindo-a a adereço de bajulação. Eu acuso o comandante da Força Aérea Brasileira por ter obrigado um comandante de unidade a entregar um capacete de piloto de caça, instrumento sagrado de combate, a um corrupto condenado. Eu o acuso por permitir que o comandante de uma de nossas bases aéreas prestasse continência e honras militares a um genocida e narcotraficante internacional. Eu o acuso por não traçar a linha da dignidade, permitindo que a Força Aérea de Eduardo Gomes e Nero Moura fosse reduzida a táxi aéreo e a motivo de chacota nacional. Eu acuso as elites brasileiras por sua indiferença, por seu apego a privilégios e por sua covardia moral. Eu as acuso por abandonarem a nação quando deveriam iluminá-la e por escolherem alianças de conveniência em vez de compromissos de grandeza. Eu as acuso por se contentarem com lucros imediatos enquanto o país se dissolve em corrupção e mediocridade. Eu as acuso por seu cosmopolitismo vazio, que fala em democracia enquanto fecha os olhos para a ruína moral, cultural e econômica da pátria. Eu acuso a sociedade brasileira por seu silêncio, sua passividade e sua complacência. Eu a acuso por se indignar em breves instantes nas ruas, mas recolher-se depois ao conforto da apatia. Eu a acuso por aceitar a mentira como normalidade, a corrupção como regra e a injustiça como hábito. Eu a acuso por permitir que o medo se transformasse em conformismo e que a liberdade fosse trocada por migalhas. Eu acuso porque sei que sem verdade não há autoridade, sem justiça não há liberdade, sem honra não há forças armadas e sem povo não há nação. Eu acuso porque quando o Estado se corrompe, resta ao pensamento livre dizer com voz alta aquilo que todos já pressentem, que a pátria está sendo traída. Eu acuso não para destruir, mas para despertar, porque a acusação é também um chamado à consciência. E só quando a forma e a substância se reconciliarem, quando o Estado voltar a servir a sociedade e quando a sociedade voltar a exigir dignidade de suas instituições, é que o Brasil reencontrará sua força moral. La vérité est en marche, et rien ne l'arrêtera. A verdade está em marcha e nada a deterá. Assim disse Émile Zola. Aí está para vocês a reprodução fiel do que o coronel aviador Calvin, piloto de caça, que literalmente serviu a este país nas maiores alturas
tinha a declarar. Nós só pedimos uma única coisa a vocês, que vocês compartilhem essa live corajosa. Prestem atenção, o YouTube funciona da seguinte maneira. Quem é progressista, o algoritmo libera com força todas as suas lives. Quem é de direita como nós, você que está me assistindo, se você não colocar essa live, se você não compartilhá-la nos seus grupos, ela vai morrer desse tamanho. Uma live que merece a expansão da grandeza das palavras do Coronel Kaufmann. Está em suas mãos, patriota. Divulgue o máximo possível.